Oi, oi. Bom, a editora Patois pede que eu comente aqui um pouco sobre esse meu novo livro de poemas, que é o Circunstâncias, que se encontra atualmente em pré-venda no site da editora. É um livro que começa a ser feito lá em 2019, finalzinho de 2019. Eu estava terminando ainda, concluindo o, o Desgaste, que tinha sido meu segundo livro de poemas e foi publicado em 2020, em plena pandemia, né? E depois eu comecei já, quer dizer, a gente começa a ver assim um verso e outro, um poema novo e outro que vai surgindo. E na verdade, como sempre, de sobras do Desgaste, coisas que não tinham entrado no livro que eu tinha acabado de fechar. Eu comecei a pensar em retrabalhar alguns poemas, ainda sem pensar em um novo livro, né? Mas de repente, ao longo dos meses, aquilo foi tomando nova forma e eu vi que talvez já tivesse saindo um novo livro ali. E aí muita coisa aconteceu, ah, nesses 3 anos, né? A gente teve aí o aprofundamento da pandemia e depois eu acabei saindo de onde eu estava, passei por mais me separei, né, novamente, tive a minha separação mais recente, né, da companheira com quem eu vivia, e lá na casa que eu vivia em Santa Teresa é que foi feito praticamente todo esse livro. Na verdade, só um único poema é que eu fiz depois de já ter me separado e depois de ter passado por uma internação por Covid, que eu fiquei internado em 2021. Então foi um período bastante tumultuado, né? E estou aqui ainda nesse endereço provisório e tal, onde eu acabei concluindo o livro com muita coisa reescrita sempre. Eu costumo reescrever bastante meus poemas, descartando muita coisa, né? E um único poema, que é exatamente o poema que acabou tendo o mesmo título do livro, é que foi escrito aqui, nesse novo endereço onde eu me encontro, que é o Circunstâncias. E é curioso porque eu vou dizer, olha, foram, foram realmente, acho que 40 títulos que eu pensei para esse livro. E teve um momento em que esse livro ia se chamar, tem um poema que se chama Quindins. Eu pensei em dar Quindins como título. Depois eu vi que existia um livro que se chama Quindins e tal. Como eu já tinha tido Rua Sem Saída, que depois eu fui ver que havia outros livros também com esse título, um título parecido, eu queria dar realmente assim algum título que pelo menos eu tivesse a ilusão de que não existia, né? Então fiz assim umas buscas e tal. E aí, quando eu vi o Quindins existia, aí eu pensei assim, bom, vou chamar então de Quindins e outros poemas. Aí o Alessandro Romeu, queridíssimo Alessandro Romeu, né, que faz capas também para Patois e tal, aqui eu não conheço pessoalmente, mas a gente se fala assim pelas redes sociais. Teve uma vez que ele postou o poema que muita gente aí deve saber de quem é, eu realmente não vou me lembrar agora, mas que é uma coisa interessante, que ela diz assim, é, grosso modo, carrinho de compras e outros poemas, agência bancária e outros poemas, não sei o que, outros poemas. Eu falei, caramba, não dá pra ser Quindins e outros poemas, né? Não dá. Aí pensei então em vários outros títulos. Cheguei a pensar, olha, teve título que eu peguei e pensei, abri o dicionário para explicar o que era o título, sabe? Tentei fazer aquela espécie de advertência do autor e tal. Depois descartei essa coisa. Esse livro está saindo sem prefácio, sem dedicatória. Tem poemas que são dedicados a pessoas e tal, mas o livro em si não tem uma dedicatória geral a ninguém, não tem epígrafe, nada. Então é isso. E aí ele acabou se chamando de Circunstâncias. Primeiro eu pensei nesse título. Ele chegou assim, eu falei, não, Circunstâncias e tal. E a partir desse título é que veio o poema, não foi o contrário, como geralmente acontece. Quer dizer, não é um poema que deu título ao livro. O título chegou
para o livro e eu imediatamente achei que aquilo daria um poema e tal. E aí comecei a pensar nesse poema que, como todos os outros, depois foi também reescrito e tal. E é isso, circunstância está aí, vai ter, certamente nós vamos fazer aí lançamentos presenciais no Rio de Janeiro, depois do Carnaval, estamos vendo como é que vai ser isso, e eu quero também ver se acontece lá em São Paulo, na Patuscada, o Bar Livraria da Patuá, e estou com muita vontade de também fazer em Belo Horizonte, há poemas que falam de Minas Gerais, eu tenho conhecidos lá, e pela coisa de curtir e tal, e por aí, né? Curtir esse livro e eu espero que vocês gostem. Ele se encontra no momento de pré-venda no site da Patuá. E é isso. Obrigado aí pela atenção. Abraço e beijos. E é isso. Tempo de circunstâncias.